E vou chamar aqui o próximo palestrante, Fernando Siqueira. Já foi presidente da IPET. É um prazer tê-lo aqui conosco e ele vai apresentar um outro panorama aqui, as consequências do sistema da dívida. E quem quiser fazer perguntas, levanta a mão que o pessoal da auditoria vai levar, tá? Fernando, esse microfone pode ficar contigo. Tá. Aqui, você já... Tá, não sei. Não. Alô. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma dupla satisfação estar aqui hoje, embora um pouco afônico, mas não só por esse movimento fantástico liderado pela Maria Lúcia, e extremamente importante para o nosso país, mas também por poder falar um pouco para vocês numa questão extremamente importante, que é o petróleo, a energia, e que também é muito desconhecido, né? Como disse a Carmen, né? Poucos conhecem a realidade do petróleo brasileiro, com um agravante, que a mídia domesticada distorce as informações para as pessoas. Então eu vou tentar enquadrar no tempo aqui, é muita informação, para mostrar a vocês alguns parâmetros, né? Eu queria dizer que o nosso país é e continua sendo o mais rico e viável do planeta e ainda não se realizou essa viabilidade pela corrupção e pela falta de governança adequada para o nosso país. A corrupção não é apenas na Petrobras, a corrupção não é apenas de um partido, se assim fosse, bastava a gente tirar esse partido, estava resolvido, mas a corrupção passa pela compra de atestado médico para um filho que faltou à prova, passa por você andar no acostamento, passa por subornar o guarda de trânsito, né? Passa por comprar recibo para sonegar o imposto de renda e por aí vai, passa por vender remédio dos hospitais e deixar os pacientes desassistidos. Então, infelizmente, a corrupção é um câncer que vem impedindo o país de atingir o seu destino de mais viável do planeta. Mas, então, a nossa revolta é acabar com isso. E a corrupção chega, companheiros, a estarrecedora proposta do governo e piorada pelos parlamentares de repatriar recursos oriundos da corrupção. Recursos de roubo, recursos de sonegação, recursos de corrupção, de propina, recursos de tráfico de droga, ou seja, os parlamentares e o governo querem transformar esse país numa grande lavanderia. Isso é uma agressão ao bom senso nacional. Então, vamos falar um pouco sobre o petróleo, que está sendo aí vítima também da corrupção, a Petrobras, uma empresa extremamente estratégica, né? Ela foi parada aí pela justiça, um erro da Operação Lava Jato, que tem muitas qualidades, mas paralisou as obras, paralisou o país. E essa empresa é uma empresa de profunda importância estratégica pelo produto que ela manuseia, né? Então eu quero mostrar a vocês por que querem o pré-sal. O petróleo é a fonte mais eficiente de energia. É fácil de extrair, transportar e utilizar. Responde por 93% do transporte mundial de pessoas e produtos. Sua eficiência é tão grande em relação às demais fontes que enterra no Oriente Médio a sua relação energética de 100 para 1. O que significa isso? Com uma unidade de energia,
eu consigo recuperar 100 unidades. Quando a gente vai para águas ultraprofundas, essa relação cai para 23:1, porque o gasto de energia é muito maior, mas a média mundial dessa relação é de 60:1. E o carvão, que é o segundo colocado, tem uma relação de 9:1, a biomassa de 2:1. Então, o petróleo se tornou um produto extremamente estratégico para o mundo, principalmente o mundo desenvolvido. Além disso, o petróleo é matéria-prima para mais de 3.000 produtos petroquímicos que estamos usando no dia a dia. Mais de 85% do que nós usamos no dia a dia tem como matéria-prima o petróleo. A lista, parcialmente falando, remédios, eletrônicos, lentes, câmeras fotográficas, DVDs, computadores, telefones celulares, enfim. Quase tudo que a gente usa no nosso dia a dia tem como matéria-prima de origem o petróleo. Então, é um produto extremamente estratégico e não tem substituto em curto prazo. Para ver a importância dele e a irresponsabilidade dos países desenvolvidos que calcam o seu desenvolvimento nesse produto não renovável e eles não têm reservas. Vejam que o petróleo e gás, que é praticamente a mesma coisa, hidrocarbonetos, compõem 57% da matriz energética mundial. Mais da metade da matriz energética mundial vem desses dois produtos. E acrescenta ainda o carvão, que é outro combustível fóssil não renovável, né, que tem nos Estados Unidos e na China, o resto dos países desenvolvidos não tem. Então, a Europa, os Estados Unidos não tem esse produto, o qual é fundamental para a sua sobrevivência econômica e social. A partir dos anos 80, o consumo de petróleo começou a superar o descobrimento. Hoje nós temos a alarmante proporção de que para cada barril descoberto, 4 são consumidos. E os países desenvolvidos, não tendo reservas, estão numa insegurança energética brutal e preocupante para eles e para nós, que somos assediados por ele. Quem precisa do petróleo? Quem precisa do pré-sal? Nós temos aí a relação de reservas mundiais, né? Em primeiro lugar, a Venezuela. Não é à toa que o Maduro está sendo constantemente assediado, desde que o Chávez tomou posse, a guerra contra a Venezuela é imensa. A Arábia Saudita, que é hoje dominada pelos Estados Unidos. O Irã, o Canadá, o Iraque. E o Brasil, que tinha uma reserva de 17 bilhões de barris antes do pré-sal, passou para uma reserva estimada de 117 bilhões, que hoje, segundo estudo da UERJ, vai até possivelmente a 270 bilhões de barris, estaria aí em terceiro lugar das reservas mundiais, com chance de chegar a 300 bilhões de barris. Eu vou mostrar um pouquinho adiante. Assim, e os Estados Unidos, se o quadro voltar, os Estados Unidos têm uma reserva de 30 bilhões de barris e consomem 10 bilhões por ano. Então, quem tem 30 bilhões de barris e consome 10 bilhões por ano, está numa insegurança energética muito grande, já que esse produto é fundamental até para a sobrevivência do povo americano. A Europa também está numa situação parecida, muito desenvolvimento. A Ásia, Japão, Coreia, a China tem 12 bilhões de barris e consomem 6 bilhões por ano. Então, vocês vejam que os países desenvolvidos estão numa insegurança energética brutal. E outro assediador do pré-sal é o cartel internacional, que já foi das 7 irmãs. Houve uma série de fusões e hoje tem praticamente 6 grupos, né? Esse slide aqui está diferente, porque foi uma palestra que eu dei no Senado na CPI
espionagem, eu mostrei lá que o Centro de Processamento de Dados da Petrobras tem 14 empresas americanas, 3 empresas americanas fazem o tratamento dos dados, e o software que roda os dados da Petrobras é da Halliburton, a empresa de engenharia mais corrupta e corruptora do mundo. Foi autora da guerra do Iraque, né, precursora da guerra do Iraque, ganhou um contrato de 300 bilhões de dólares para recuperar o país e ainda vendeu combustível superfaturado para as Forças Armadas americanas. Então eu separei porque, em face da espionagem denunciada, esse braço americano não iria concorrer ao leilão, ficando a cargo desse braço europeu, que são os dois do mesmo grupo de donos, Rothschild e Rockefeller, famílias. Então, esse aqui não concorreria porque, se ele ganhasse, facilitaria a impugnação do leilão. Espionou, ganhou o leilão. Então, só concorreu esse braço e foi um leilão de um grupo único. É um falso leilão. Não pode apertar esse de cima. Aí voltou. Voltou? Não pode de cima, não. Bom, esse gráfico mostra que as grandes reservas já foram descobertas, não tem grande chance de nova descoberta. Esse aqui mostra que estamos vivendo o pico de produção mundial. Não estou apertando em cima, não. Esse gráfico mostra que estamos atingindo o pico de produção mundial. Aí vocês perguntam, mas se a gente está passando pelo pico, a oferta vai cair, não era para subir o preço? Era. Por que não subiu? Por que caiu? Porque se repete uma estratégia que os Estados Unidos fez na década de 90, quando queria desmontar a União Soviética. Derrubou, junto com a Arábia Saudita, o petróleo para 13 dólares o barril, e 50% da renda da União Soviética era petróleo, então o país se desmilinguiu. E agora estão repetindo a mesma estratégia, porque Rússia, China, Brasil, África do Sul, Índia, estão criando um banco de desenvolvimento de 100 bilhões de dólares, se tornando independente da hegemonia americana e pensando numa moeda alternativa. Então é preciso esvaziar os BRICS e o primeiro a ser atingido é a derrubada do preço do petróleo, que não deverá se manter nesse patamar de hoje. Para mostrar a importância do petróleo, esse exemplo da Noruega é muito significativo, porque até a década de 70, a Noruega era o segundo país mais pobre da Europa. Descobriu o petróleo no Mar do Norte, administrou bem, se tornou o país mais desenvolvido do mundo, o melhor IDH dos últimos 5 anos, e ainda tem uma reserva de 9 bilhões de barris e um fundo social de 900 bilhões de euros para quando o petróleo acabar. Manter a mesma qualidade de vida. Por outro lado, os países que entregaram seu petróleo para as multinacionais estão todos na miséria. Gabão, Nigéria, Angola, Iraque e outros em que as multinacionais exploraram profundamente. Esse slide aqui foi de uma palestra no 2º Fórum Social Mundial, em que essa socióloga mexicana mostrou a estratégia dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa americano. Das 5 estratégias, uma delas é direto para o Brasil e Mercosul. Evitar que países com grande potencial e detentores de grandes fontes de recursos naturais se desenvolvam e coalizões regionais hostis. Ou seja, se o Brasil se desenvolve, deixa de ser um fornecedor de matéria-prima e passa a ser um indesejável concorrente. Qual é a reserva do pré-sal? Nós temos aqui essa configuração teórica do pré-sal, que os baianos chamam de baleia azul e os sulistas chamam de picanha azul. Os gaúchos, né? Essa daqui tem uma previsão de 100 bilhões de barris.
dos quais 60 bilhões já foram descobertos, eu vou mostrar mais adiante, e existem possibilidades nesse trecho aqui que tem ótimos prospectos de geológicos com áreas absolutamente promissoras. O núcleo central é esse, eu não posso demorar muito em detalhe por causa do tempo, mas aqui estão as já descobertas, né? Os campos já descobertos. Nós temos Tupi com 9 bilhões de barris, virou Lula depois, né? Por motivos puxa-saquismo, porque é um peixe, né? O nome dos campos são peixe, coincidiu que o presidente era o Lula. Iara, 4 bilhões, Franco, 10 bilhões, hoje chama Búzios. Libra, infelizmente, foi entregue aí 60% no leilão. Carcará, Carioca, 10 bilhões, etc. Nós temos, então, já descoberto daquela área prevista de ter 60 bilhões. E o Paulo César Ribeiro Lima, que é um assessor legislativo, foi engenheiro da Petrobras, fez um cálculo que se nesse grupo aqui, a Petrobras atingir o mesmo fator de recuperação, quer dizer, recuperar 50%, essa reserva sobe para 105 bilhões de barris. Só 5 minutos? Tá, vou correr aqui. Então, vamos pular. Os marcos regulatórios, nós tínhamos a Lei 9478, do Fernando Henrique, em que o petróleo é todo do produtor, paga 10% de royalties e 20% em dinheiro. No mundo, os países exportadores ficam com 80% do total de petróleo produzido em petróleo. Nós ficamos com 30% em dinheiro, segundo a lei de Fernando Henrique. A lei de concessão brasileira é a pior do mundo, disse o Paulo César Lima. E o projeto do PMDB, lido ontem lá em Brasília, propõe a volta dessa lei antinacional. Quer dizer, o PMDB, que está com muitos dos seus dirigentes envolvidos na Lava Jato, Renan Calheiro, Eduardo Cunha, Pezão e vários outros, né? Então, estão entregando o país, a riqueza brasileira, para tentar se salvar da justiça. Então, o PMDB está se revelando, pulou para o outro lado do muro, para o outro lado não, pulou para o lado que ele sempre quis, que é um entreguismo neoliberal. Então, o artigo 26 dessa lei, que o Adriano fez um belíssimo projeto para o Requião assinar, para tentar derrubá-lo pela inconstitucionalidade, ele dá 100% do petróleo a quem produz e paga 30% de impostos. Isso aqui mostra que os países exportadores ficam com 82% em média, a Noruega com 82%, Colômbia com 84%, a Venezuela com 92%, e nós ficamos com 30% em dinheiro, segundo esse projeto que o PMDB está agora defendendo. Aqui a lei feita pelo Lula, que retoma a propriedade do petróleo. Essa lei aumenta os royalties para 15%, e essa aqui fez uma capitalização cedendo algumas áreas para a Petrobras que ela pagou. A estratégia do cartel internacional está dito em alguns telegramas que o Wikileaks divulgou em 2010, que diz assim, o telegrama da Patrícia Padral, diretora da Chevron: a estratégia das petroleiras para barrar o novo marco regulatório é fazer um forte lobby no Senado por meio do Instituto Brasileiro de Petróleo, da Unip e da Fiesp. Então, eles fizeram e continuam fazendo. O telegrama enviado pelo consulado do Rio, lá para Washington, dizendo que as petroleiras não serão mais donas dos campos, o pré-sal, o modelo de partilha, a União é a dona. Carla Lacerda, diretora da ExxonMobil, diz que o controle da Petrobras sobre os campos, portanto, a Petrobras operadora, poderá prejudicar os fornecedores americanos. Os telegramas revelam a insatisfação das petroleiras com a lei, especialmente com o fato de ela ser operadora única. Porque ela sendo operadora única, ela inibe os focos de corrupção
principais no mundo de petróleo, que são superdimensionar os custos de produção. Uma empresa gasta 1 bilhão para comprar um sistema de produção, declara 1,5 bilhão, recebe meio bilhão em petróleo sem pagar nada por ele. Ou a medição, ela produz 600 mil barris por dia e mede 400, fica com 200 para ela sem pagar nada ao país. Então, estima-se que essa corrupção, esse desvio de produção, seja um montante de 40% da produção mundial. O PL 131 do Serra vai nessa estratégia, tirando a Petrobras de operadora. Então, essa é a proposta para que a corrupção não seja controlada no setor petróleo. Eu fiz as contas, né? Se o petróleo estiver a $100, nós temos possibilidade de 200 bilhões de barris, caindo um pouco a média, 200 bilhões, são 20 trilhões de dólares. 40% de desvio são 8 trilhões de dólares que seriam desviados se essa emenda do Serra passar. É muito mais do que a dívida, né, Maria Lúcia? O negócio é estarrecedor. Então, vou rapidamente para falar sobre algumas corrupção das empresas. Em junho de 2013, passeatas derrubaram de 70 para 30 a aceitação de Dilma. Joe Biden veio falar com ela e 60% do campo de Libra, o maior campo do mundo, foram entregues infringindo 3 artigos da lei, 12 na lei do petróleo. A British Petroleum, no campo de Macondo, no México, fez economia na cimentação, desobedecendo a segurança, a plataforma afundou, matou 11 pessoas. A Chevron, no campo de Frade, no Brasil, fez a mesma coisa e arrombou lá o reservatório. Jaime Roldós, presidente do Equador, nacionalizou o petróleo e foi assassinado. Seu avião explodiu. Enrico Mattei, da Itália, nacionalizou o petróleo e foi assassinado. Seu avião explodiu. A atuação constante dessas empresas é corromper os governos para explorar o petróleo dos seus países em detrimento do povo local. Se assim não acontecer, a CIA é chamada a intervir e fazer sabotagem, como estão fazendo na Venezuela, como estão fazendo em vários países latino-americanos, né, e como estão fazendo no Oriente Médio. Na década de 70, o cartel controlava 90% das reservas mundiais. Hoje tem menos de 5%. Portanto, estão ameaçadas até de sobrevivência. E são as maiores empresas do mundo. Dick Cheney, vice-presidente do Bush, era presidente da Halliburton antes de assumir e foi um mentor na guerra do Iraque, onde a Halliburton deitou e rolou. Condoleezza Rice era executiva da Chevron. As irmãs continuam a atuar. A invasão do Iraque e da Líbia, assassinato do Saddam e do Gaddafi, uma atuação sofisticada, usam a mídia. Isso tudo, gente, é o resumo de um artigo de 10 páginas que eu peguei do Paulo Metri, que, por sua vez, consultou vários sites aí para chegar a esse artigo. Esse artigo está no site da IPET, quem quiser acessar. Em 1945, Roosevelt se reuniu com o rei da Arábia Saudita e ratificou um acordo anterior, garantindo às empresas Exxon, Chevron, Mobil e Texaco a exploração do petróleo saudita. Em troca, o rei exigiu proteção bélica e muito dólar para si e 3.000 príncipes que o mantinham no poder. Segundo o Yamani, que era o ministro do petróleo saudita, o governo só tinha o poder de estender a mão para receber o dinheiro que a Aramco, que era a companhia que foi criada e era integrada por essas 4 empresas. Então, só tinha o poder de estender a mão para receber o dinheiro que ela lhe dava. No Kuwait, após a guerra do Irã e Iraque, o Iraque estava endividado, precisava pagar a dívida. O Kuwait elevou a produção, derrubou o preço do barril, dificultando a situação do Iraque. Os Estados Unidos incentivaram o Iraque a invadir o Kuwait e ficaram do lado dele, esmagando o Iraque. Assim,
testaram novas armas e fomentaram a indústria bélica americana. Após o 11 de setembro, o Iraque foi invadido por ter armas químicas, mentira deslavada, né? E as empresas do cartel se apossaram do petróleo iraquiano. A Halliburton, já falei, ganhou um contrato de 300 bi e ainda vendeu combustível faturado para o próprio país. A Nigéria, o que ocorreu ali foi inacreditável. Além de destruir a riquíssima fauna do delta do rio Níger, o cartel promoveu uma guerra civil sangrenta, lembram da fome do Biafra? Né? Com 1 milhão de mortos para tomar o petróleo sem benefício para o povo. Depois da guerra civil, a Shell fez um derrame nas terras do povo Ogoni, e quando o poeta e ambientalista Ken Saro-Wiwa e seus seguidores protestaram, foram condenados e enforcados. Em 2009, a Shell reconheceu o absurdo e pagou 15,5 milhões de dólares aos familiares, pela uma confissão. Não atenuou absolutamente nada, mas, em resumo, o que eu ia mostrar para vocês é isso, dizer que a Petrobras está sofrendo esse ataque de corrupção. Lamentavelmente, 12 gerentes da Petrobras foram envolvidos, mas ela tem 86 mil empregados sérios, competentes e trabalhadores. Ela ganhou terceira vez o Oscar do petróleo em fevereiro desse ano, não saiu uma linha em jornal nenhum. Nenhuma empresa do mundo ganhou esse prêmio 3 vezes. Eles esqueceram desse prêmio. Então, companheiros, o ataque à empresa nunca foi tão forte como agora, porque 300 bilhões de barris satisfaz a sanha dos países e das empresas desses países que achacam o mundo inteiro. Muito obrigado. Obrigado.